Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Sejam bem-vindos, Cris, que a gente achava que ela ia se ausentar e eu já estava assim com uma certa tristeza, mas ela está aqui conosco. Val, nosso amigo querido, nossa riqueza. A prima Elisa, e é Elisa porque quer, mas também é outra riqueza nossa. Nosso irmão Marcos Belo, Val, Jaque, obrigado a todos por estarmos juntos novamente. Hoje me deram uma responsabilidade enorme, né? Que é falar sobre a oração dominical, o nosso Pai Nosso, ensinado pelo nosso Mestre Jesus, a oração mais conhecida, a prece mais recitada no mundo, é o Pai Nosso, né? E eu queria fazer uma pequena observação, comentário a respeito de como todo o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro maravilhoso, ele é todo encaixado passo a passo, né? O próximo capítulo complementa o anterior e assim sucessivamente, né? Nós vimos no capítulo 27, pedi e obtereis a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão, que a gente sabe que tudo é através do nosso pensamento, as preces inteligíveis, né? Quando a gente apenas fala e não entende aquilo que efetivamente nós estamos querendo, conexão com o nosso Pai, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Ontem Antônio deu início ao capítulo 28, né, coletânea de preces espíritas, fez um preâmbulo maravilhoso, inspirado, apesar dele de querer justificar para a gente que não tinha tido tempo, mas espiritualidade, pelo menos, acho que a maioria de nós aqui, todos, eu adorei, Antônio, ontem a sua introdução, né, este capítulo maravilhoso. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, deste mestre maravilhoso, permaneça conosco hoje e sempre, e que esteja conosco durante todo o nosso estudo. Eu vou fazer a leitura, né, do item 2 e do item 3, que é o prefácio e depois a própria prece do Pai Nosso, onde os espíritos fazem cada passagem, um comentário a respeito disso, e eu, dentro da minha pequena ainda conhecimento e dessa aproximação que a cada dia sinto mais próxima do Cristo, do Jesus, do Pai, do nosso Pai, dessa espiritualidade amiga, vou fazendo alguns comentários de como eu também vejo a questão do Pai Nosso. E ao final eu farei um complemento sobre um texto muito bacana que eu pesquisei sobre no site de Momento Espírita, sobre Jesus e sobre especificamente essa prece do Pai Nosso, né? Bom, preces gerais. Oração dominical, né? A oração dominical também é o mesmo Pai Nosso, conhecido também como Pai Nosso. E o item 2 é o prefácio dessa introdução. Os espíritos recomendaram que puséssemos a oração dominical, né, o Pai Nosso, no início desta coletânea, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas conforme os pensamentos que a ela associamos, né? Então, ele cita aqui Mateus, capítulo 6, versículo do 9 ao 13, nós sabemos que essa passagem de Mateus, inclusive anterior a essa, ao capítulo 6, ao capítulo 5, que é o Sermão das Montanhas, né? Foi quando Jesus começou efetivamente toda a sua pregação, ensinando a todos como deveríamos proceder dentro dos seus ensinamentos. E aí, conforme ele coloca aqui, a importância do Pai Nosso, eles reside para mim, é uma síntese dos ensinamentos do Cristo
e maravilhosa prece, né? Quando a gente efetivamente, conforme os espíritos vão falar aqui, a gente começa a fazê-la, fazer a oração, pensando e se conectando com cada palavra que o Cristo quis nos dizer. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. Ou seja, um amigo que nos pede uma oração, se não tivermos com a devida inspiração, o Pai Nosso, ela é completa nesse sentido, né? De orarmos também pelo outro. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Por isso, geralmente, é dita sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que nela seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9 vezes, tomados antiga crença supersticiosa na virtude dos números e do uso nas operações da magia. Aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, aditamos um comentário a cada uma das passagens desta prece, que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações, a fim de preencher o vazio que a sua concisão deixa na mente. Conforme as circunstâncias e o tempo disponível, é possível dizer-se a oração dominical na sua forma simples ou desenvolvida. E aí, como eu falei, é uma prece mais conhecida, mais recitada em todo o mundo, né? E eu vejo, acho, às vezes, dentro das prisões, eu acho que Cris aí também pode, se ela for fazer algum comentário, citar isso, a gente vê muitos presos, né, às vezes se reunindo, com mãos dadas, orando, fazendo o Pai Nosso, né, é uma forma deles se conectarem com o divino, e apesar da repetição, mas eu digo sempre de que a intenção, a forma como cada um coloca, e a fé que está colocada na prece, é o que vale, na verdade, né? Bom, terceiro, prece. Ela começa o seguinte: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui, né, uma evocação ao divino, um sentimento de Pai Nosso, quer dizer, que não é, aí já entra a questão da humildade, não é meu Pai, é Pai de todos nós, né? Santificado seja o seu nome, um louvor, né? Uma reverência ao nosso Pai de infinita misericórdia, bondade e justiça. E aí os Espíritos falam: cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um soberanamente grande e sábio se acha inscrito em rodas as obras da criação, sempre desde o caminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda a parte, deparamos com a prova de paternidade e solicitude, de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas suas obras. Orgulhoso aquele que não se glorifica
ingrato aquele que não te rende graças. E aí eu farei o meu primeiro comentário, ao invocar nas minhas orações, Pai Nosso, e eu tenho toda uma rotina diária, eu acordo às 4 horas da manhã, começo a fazer minhas orações, na caminhada, minha primeira hora de caminhada é oração, não gosto de caminhar com outras pessoas, até porque eu me sinto que aquele momento é um momento dedicado a mim e a essa conexão. E no início do Pai Nosso, eu inicio sempre as orações com o Pai Nosso, eu começo agradecendo pelo ar que eu respiro, né? Pela visão que todos os dias pela manhã eu tenho a bênção de, na maioria das vezes, de ver o sol nascer, e quem experimenta isso sabe da grandiosidade que traz para nós essa presença desse sol nascente. Agradeço pelos ouvidos, né, pela bondade de escutar o cantarolar dos pássaros, que maravilha isso, né? Enfim, faço todo um agradecimento, e quando eu olho, agradecimento pela visão, né? Sempre eu me reporto à beleza da criação e vejo nela o amor que Deus tem por mim e por todos, né? Isso é maravilhoso. E vem a segunda parte que diz, vem assim: venha a nós o teu reino, né? Conforme a gente já discutiu aqui diversas oportunidades, nós sabemos, né, nós espíritas mais do que nunca, que o reino de Deus, ele é construído dentro de cada um de nós, né? Então, quando Jesus faz venha a nós o teu reino, que reino é esse, né? Eu vou fazer essa leitura, mas eu gostaria, antes disso, de citar como é que eu interpreto esse reino, e que eu peço: venha a nós o teu reino, esse reino de amor, de paz, de justiça, verdade, sabedoria, luz, fé, fraternidade, amor ao próximo, né? Perdão, caridade, indulgência, benevolência, compaixão, misericórdia para com o próximo, resignação, né? Entender que os desígnios de Deus para conosco, né? Então, todo o pensamento, bons pensamentos, sentimentos nobres. Para mim, o dia que eu conseguir estabelecer em mim todos esses sentimentos que a gente já vimos estudando ao longo desse livro, todos esses tópicos que eu citei aí, e que no dia que nós tivermos efetivamente, e eu busco isso, essa construção desses sentimentos dentro da gente, a gente pode começar a dizer que nós estamos com o reino em construção dentro de cada um de nós. Para isso, para essa construção, nós temos que ter a humildade de coração, né, para nos reconhecermos em nós as nossas imperfeições, a necessidade da reforma e da nossa transformação moral, de domar nossas más inclinações. Então, esse reino, ele é possível dentro de cada um, porque a gente vê muito, né, que quando se fala desse reino, pelo menos em algumas religiões, sem nenhuma crítica, é como se você fizesse toda uma oração, para encontrar esse reino depois de desencarnarmos, né? Com certeza, se nós estivermos construindo ele aqui ainda, a gente com certeza irá encontrá-lo também do outro lado da vida, né? Então vem assim, o que é que a espiritualidade diz? Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria, e que lhes dariam a felicidade se eles as observassem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, e se ajudariam mutuamente, em vez de se maltratarem, como fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de esmagar. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos de toda ordem. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de suas leis, pois não há uma só infração delas que não acarrete consequências fatais.
Sabemos de que nossos erros, nossas falhas podem demorar, mas a conta um dia chegará, né? Deste ao bruto o instinto que ele traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma, mas ao homem, além desse instinto, deste a inteligência e a razão, também lhe deste a liberdade de observar, ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe dizem respeito, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Então, o livre-arbítrio, né, ele comenta aqui nesse reino, que eu falei para vocês dessa construção, é nos dado a liberdade de escolha, né? E aí cabe a nós, se realmente nós quisermos esse reino e a prática dos ensinamentos do Mestre Jesus, das suas leis morais e dos mandamentos do nosso Pai Celestial, com certeza nós vamos encontrar esse reino, essa felicidade duradoura dentro de cada um de nós. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com a tua providência paternal quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um. Já vimos isso aqui, né? E que as leis de Deus, elas são gravadas em nossa consciência. Nosso irmão Inácio gosta muito de citar isso. Sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que as violam é porque te menosprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos os praticarão. A incredulidade, então, terá desaparecido. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis terá o teu reino na terra. Diga-na-te, Senhor, e apressar-lhes o advento, concedendo aos homens a luz necessária para os conduzir ao caminho da verdade. E aí começa o item 3, outra passagem, né, do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu até citei uma vez aqui, Antônio até fez um comentário, eu sempre costumo, porque normalmente a gente pede a espiritualidade, ao invés de ficar agradecendo, a gente pede que ele faça nossas vontades, né? Eu, pelo menos, particularmente, eu falo por mim, eu sempre desejei muito realização das minhas vontades, sem entender de que essa vontade, essa humildade eu tenho que carregar em mim, que é de aceitar que a vontade é de Deus, e aí eu ter a resignação de passar pelos momentos das atribulações, das dores, dos sofrimentos, certo de que isso é passageiro e de que se é a vontade dele, é para me fazer um ser melhor. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos divinos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Então, ele fará a tua vontade na terra como os eleitos a fazem no céu, né? No mundo espiritual. Assim, na terra como no mundo espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? E esse alimento, não só o alimento do corpo, mas especialmente o alimento da alma, né? Que nós tanto somos necessitados, principalmente desse alimento, né? Das nossas fragilidades, das feridas ainda existentes em nossas almas, das nossas encarnações passadas, onde nós tínhamos que agora vencê-las, né? Então, esse alimento espiritual que é pedido na oração, claro que o alimento inicial que precisamos ter é o alimento para nossas células, né? Para o nosso organismo, para ele estar vivo, né? E como a gente deve ter a compaixão daqueles que passam fome, que vivem na extrema miséria. Então, nesse momento aqui, a gente tem que se reportar também nesse pensamento
do próximo com relação à alimentação, porque é existência primordial para que ele possa dar um passo seguinte, né? Um homem sem alimento do corpo, ele não consegue nem raciocinar, imagine pensar, né? Dai-nos o alimento para a sustentação das forças do corpo, dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem, o homem, porém, deve sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe disseste, tirarás da terra o alimento com o suor do teu rosto. Desse modo, fizeste do trabalho uma obrigação para o homem, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que confia em ti no que se refere ao necessário, não porém aqueles que se compraz na ociosidade desejaria obter tudo sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos sucumbem pela própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição e por não terem querido contentar-se com o que lhes havias concedido. Esses são os artífices do próprio infortúnio e não têm direito de queixar-se, pois são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. Estende-lhes as mãos para socorrê-los, desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Essa misericórdia de Deus é impressionante, né? Basta que a gente realmente queira e se volte, por mais que erremos, mas em ter a humildade do reconhecimento, da ajuda divina, e a gente retornando para ele, nós teremos com certeza as bênçãos dele, né? Ele se reporta aqui ao capítulo 5, item 4, eu não vou voltar para também não tomar tanto tempo aqui, que eu já estou vendo que eu estou muito empolgado aqui com esse Pai Nosso, né? Já passou um bom tempo aqui. Antes de nos queixarmos da sorte, indaguemos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, perguntemos se não teria despendido de nós evitá-la. Mas lembremos também que Deus nos deu a inteligência para tirar-nos do lamaçal e que depende de nós o modo de a utilizarmos. Considerando-se que o homem se acha submetido à lei do trabalho da terra, dai-nos coragem e força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos seus frutos. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se não nos é possível trabalhar, confiamos-nos à tua divina providência. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras privações, apesar dos nossos esforços, aceitamos-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta vida ou noutra anterior. Pois sois justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem motivo. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que cometem os que possuem o que não temos, nem mesmo dos que dispõem do supérfluo, quando não temos sequer o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei da caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. Ele também se reporta ao capítulo 16, item 8. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos o alimento do espírito, né? Ao negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que por vezes cai sobre o homem de bem. Sabemos agora, graças às novas luzes que houveste por bem conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém exclui,
que a prosperidade material do mal é efêmera, como a sua existência corpórea, e que terá reverses terríveis, ao passo que a alegria reservada, aquela que sofre com resignação, será eterna. Capítulo 5, itens 7, 9, 12 e 18, ele se reporta aqui. O item, o próximo, né, que é o 5, perdoa as nossas dívidas, né, as nossas ofensas, os nossos erros, os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Toda vida que eu me reporto a essa passagem do Evangelho, do Pai Nosso, eu sempre peço que ele, na proporção que eu compreenda o meu próximo, que ele perdoe as minhas. Enquanto isso, eu sempre no coração, humildemente, peço sempre que me dê claridade para eu enxergar isso no meu próximo e perdoá-los, os erros, as falhas que eles cometem comigo. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos a uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos de saldar. Pedimos-te que nos perdoes pela sua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Tu nos impusestes por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades, também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se nós mesmos não aplicamos em relação àqueles de quem nós queixamos? Dai-nos forças, ó meu Deus, para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze-me que a morte não nos surpreenda, guardando no coração desejos de vingança. Se te aprouver, tira-nos hoje mesmo deste mundo. Faze que possamos apresentar-nos diante de ti, puro de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. Se reporta ao capítulo 10. As perseguições que os maus nos afligem fazem parte das nossas provas terrenas. E às vezes a gente cruza com cada ser, né, que diz: Jesus, por que isso comigo? É porque nós tínhamos que passar por isso. Devemos aceitá-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos abrem o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste pela boca de Jesus: bem-aventurados que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortalecem a alma e seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Se reporta também ao capítulo 2, ao item 4. Bendito seja teu nome, Senhor, que nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte. Encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas faltas passadas, de cumprir em nossa vida o que não podemos fazer nesta, para nosso progresso. Se reporta também ao capítulo 4, capítulo 5, item 5. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da sua justiça soberana e da sua infinita bondade. No item 6, não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal, né? Que mal são esses, né? Que ele até se reporta aqui embaixo com uma nota de Kardec. Algumas traduções diz: não nos induzas à tentação. Essa expressão daria a entender que a tentação vem de Deus, que ele voluntariamente impele os homens ao mal, ideia blasfematória que igualaria Deus a Satanás e que, portanto, não poderia estar na mente de Jesus. É, aliás, conforme a doutrina vulgar sobre o papel dos demônios. Veja-se o céu e o inferno, primeira parte, capítulo 9, os demônios. Então, essas tentações são nossas imperfeições, né? As tentações do egoísmo, do orgulho,
da vaidade desenfreada, do supérfluo, do materialismo, dos desejos carnais, prazeres carnais, sexuais, muitas vezes em detrimento às leis morais do Cristo. Tudo isso são tentações que nós temos que estar vigilantes. Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. A causa primeira do mal está em nós mesmos. Os maiores inimigos estão dentro de nós. E os espíritos maus apenas aproveitam os nossos pendores viciosos, nos quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentação contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para os afastar é inútil, se não lhes opusermos inabalável vontade no bem e absoluta renúncia ao mal. Portanto, é contra nós mesmos que precisamos dirigir os nossos esforços. Só então os espíritos maus naturalmente se afastarão, porque é o mal que os atrai, ao passo que o bem os repele. Veja-se adiante, prece pelos obsidiados, né? E mais na frente nós veremos. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pela voz dos nossos anjos da guarda e pelos espíritos bons, a vontade de nos corrigirmos de nossas imperfeições, a fim de fecharmos aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Ele também pede para ver o item 11 adiante. O mal não é obra tua, Senhor, porque a fonte de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedeste. Quando os homens observarem tuas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Se temos vontade de fazê-lo, também podemos ter a praticar o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. E aí ele fala no final, assim seja, né? A gente pede para nos livrar das tentações, né? E também do mal, né? Então, nesse conjunto aí das tentações e do mal, está tudo que nós já aprendemos aqui, que é a influência da conexão que nós podemos ter com os maus espíritos, né? E aí essas tentações, na maioria das vezes, ocorrem por influência deles, né? Então, quando eu falo assim, livrai-nos de todo o mal, eu sempre peço que me proteja dos maus pensamentos, né? Dos sentimentos negativos, de que isso não me leve a atitudes e ações que me tragam sofrimento interior para mim. Então, essas tentações eu sempre me refiro assim. E aí ele encerra, assim seja, né? Que seja feita a tua vontade, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Mas nos inclinamos diante da tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade, então, e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e sabes melhor do que nós o que nos convém. Dirigimos-nos esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que reclamam a nossa assistência, e em particular, por nota. Aqui podemos formular os agradecimentos que serão dirigir a Deus e aos que deseja pedir para si e para outro. Vejas adiante, né, as preces dos itens 26 e 27. Para todos suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Ô Antônio, o horário já ultrapassou. Ainda é possível eu concluir aqui com o texto, Antônio? Eu passo logo a bola aí para vocês, que eu demorei muito. Não, claro. Não, pode dispor. Eu peço perdão, é porque eu me empolguei demais. Eu gosto demais do entendimento dessa oração, que eu acho ela completa, né? Principalmente vamos continuar com você. Isso. Então, para complementar, eu trouxe esse texto aqui. Jesus de Nazaré, durante os poucos anos em que emprestou sua presença amiga aos sofredores e ignorantes da terra, foi visto muitas vezes orando. Um dia, um dos apóstolos rogou a ele, com desejo sincero de aprender: Mestre, ensina-nos a orar.
E Jesus, elevando o pensamento, ensinou a mais bela síntese de como se deve fazer uma prece, proferindo a oração dominical, mais conhecida como Pai Nosso. Considerando todos os demais ensinamentos do Cristo, podemos perceber em sua oração mais que uma simples prece, mas um roteiro seguro do qual podemos extrair profundas lições. Quando ele diz Pai Nosso, evoca o Criador com sua suprema humildade e submissão, como quem busca a proteção divina da alma aberta. No entanto, será inútil dizer Pai Nosso se meus atos me desmentem e meu coração está sempre fechado aos apelos do amor fraternal. Quando ele diz que estás no céu, reconhece a supremacia e a grandeza do Senhor do universo, que a tudo governa com extrema sabedoria. Mas de nada valerá dizer que estás no céu se os meus olhos só percebem as coisas materiais e meus valores são bem terrenos. Quando Jesus fala, santificado seja o vosso nome, demonstra o respeito e a veneração pelo Ser Supremo. Todavia, se só busco Deus por formalidade e o nego sistematicamente nos mínimos gestos, não adianta dizer santificado seja o vosso nome. Quando Jesus roga, venha a nós o vosso reino, sua alma se abre para nos ensinar que o reino de Deus está dentro de cada um e que para encontrá-lo é preciso buscar todas as forças. Mas se gasto a maior parte do meu tempo construindo um reinado de aparência e futilidade, será inútil dizer venha a nós o vosso reino. Quando Jesus profere as palavras, seja feita a vossa vontade, submete-se fielmente ao Pai, confiante em suas soberanas leis. Entretanto, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade, se em verdade o que eu quero mesmo é que todas as minhas vontades e os meus desejos mesquinhos se realizem. Jesus pede o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sua rogativa é de um filho agradecido que reconhece a misericórdia e a providência divina. Mas direi em vão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se nada faço para conquistar o pão que me dá o sustento, ou se o possuo em abundância e desprezo aqueles que padecem fome e frio. Jesus fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Neste pedido, ensina uma lei simples e imutável que estabelece o perdão como condição básica para ser perdoado. No entanto, se injusto, gosto de oprimir os mais fracos, desprezo as mínimas regras de solidariedade e guardo toda a mágoa como um tesouro precioso, será inútil dizer perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ao rogar ao Pai, não deixes cair em tentação, Jesus nos convida a buscar o amparo do alto para as nossas intenções de autossuperação, de renovação íntima, de construção do homem novo. Mas de nada adiantará dizer, não nos deixeis cair em tentação, se atento aos apelos íntimos dos instintos inferiores, que temem em comandar os meus atos, afastando de mim o caminho do bem. Jesus solicita ao Criador, livrai-nos do mal, um ensinamento valioso para que todos aqueles que buscam agir com retidão e desejo sincero de não se afastar das soberanas leis de Deus. Todavia, será inútil dizer, livrai-nos do mal, se por minha livre e vontade busco os prazeres materiais e tudo que não é lícito me seduz. E por fim, será inútil dizer amém, ou assim seja, se admito que sou assim e alego fraqueza para alterar meu mundo íntimo, nada fazendo para melhorar a minha condição espiritual. Importante atentar para a grandeza dos ensinos do sublime Galileu. Atentando a um simples pedido de um apóstolo, Jesus legou à humanidade um roteiro que poderá nos conduzir com segurança na escalada para a autorrealização. Basta que procuremos seguir esse roteiro com disposição e coragem e, acima de tudo, com muita vontade. Pensemos nisso. Muito obrigado. Perdão pela extensão do tempo. E eu espero ter contribuído.